O BS Bem Invisível, olha, que já que vocês falaram que a gente tá no ambiente descontraído e tal, À vontade. tem alguns lugares que eu falo, não, ele surgiu de uma ideia. Foi, mas foi diferente. Eu tava no bar com uma amiga minha, com a Thaís, não sei se acho que ela não deve estar vendo, mas depois mostro pra ela. E chegou uma pessoa em situação de rua, tava muito frio, a gente tava antes de ir pro Base Basement, eu acho, um desses eventos aí, do estádio. E aí esse cara chegou na mesa e ele já chegou pedindo desculpa por estar falando com a gente. E eu falando pra ele, tá, não precisa pedir desculpa, que você tá falando. Aí ele, é porque eu trabalho com material reciclável e tá muito frio. Eu vou ser sincero que eu queria pedir uma cachaça, mas desculpa, tá incomodando. Eu sou da rua e falando um monte de coisa, isso me incomodou muito. Porque eu comecei a ver que as mesas em volta estavam olhando com Outros olhos. olhar estranho pra ele. O garçom tava olhando estranho pra ele, já começou a se aproximar. Achando que você tava incomodado, só, né? e eu tava só conversando. E ele falou, ele tava olhando pro lado, meio assustado, sabe? E aí ele falou que isso era muito recorrente, porque as pessoas não viam, não enxergavam ele. E aí eu chamei o garçom e falei, eu queria, escolhe aí qual a cachaça que você quer, e aí a gente compra pra você e tal. Aí o garçom falou, não, ele não pode não. Aí eu falei, oxi, porque ele é cliente também, tá pagando, aí não vai pra servir o cara. Aí ele, não, mas é porque ele é morador de rua, que não sei o que, e o cara já se sentiu mal. Eu falei, não, ele vai, sim, por favor, traga pra ele. E aí ele bebeu lá, falou pra mim que era uma das alternativas na época do frio. E realmente tanto que um dos objetivos do BSB é não julgar nenhuma pessoa que detém nenhum tipo de vício ou de fuga, porque qualquer um da sociedade foge por alguma coisa. Exatamente. Enfim, aí no dia seguinte, eu falei com os amigos meus, a gente entrou em contato com a galera de São Paulo, porque existe o SP Invisível ainda maior que o BSB. Eles existem desde 2014. Aí eles falaram, não, pode criar, a gente é totalmente independente, inclusive o projeto é bem diferente do deles atualmente. Mas como é uma rede, eles que criaram, a gente pediu essa autorização, viu como que funcionava, recebeu os primeiros toques e aí tocamos, acho que uma semana depois. E qual é a diferença? Você fala na maneira de trabalhar? Qual é essa diferença? É porque a gente tem trabalhado muito com recebimento de doação, muito com ação de entrega de doação mesmo, e os nossos depoimentos que a gente coloca na nossa página, às vezes, são... a pessoa fala o que ela está precisando, a gente vai atrás. A galera de São Paulo trabalha mais com a parte do dar voz mesmo. Apesar da gente fazer isso, não é só. Aí eles já estão lá na parte do audiovisual, já escreveram 2 livros. Caraca. E, enfim, aí eles vendem materiais também da marca deles, eles estão bem grandes, assim. Já são bem mais estruturados, mas esse é o projeto também para o BSB Invisível. Sim, porque eles estão desde 2014 e eles têm uma visão, assim, uma equipe mais estruturada. A gente ainda tem um pouco de dificuldade de conseguir estruturar uma equipe que leve a sério mesmo e que entre de cabeça, porque é muito fácil você botar na bio do Instagram, BSB, e dar as caras para participar. Exatamente. É difícil. Mas ainda mais que o brasileiro tem uma mania de fazer doação, a gente já até falou em outro vídeo aqui, de fazer doação só em data comemorativa. Né? É muito fácil, né? Você abrir seu Instagram. Todo mundo sentisse fome só no Natal. Exatamente, na Páscoa, vamos na Páscoa, no Natal, cara. Dá pra fazer mais, entendeu? E é justamente isso que eu sinto muita falta nas pessoas, porque eu falo que eu sou do mesmo estilo, assim, em relação a, vamos supor, uma pessoa vai parar para conversar comigo, você pode ter certeza, eu posso não ter dinheiro na hora, mas você pode ter certeza que eu vou parar, eu vou conversar, eu vou dar atenção, porque justamente isso que me chama a atenção mesmo. Eu sei que a maioria, 80% das pessoas que param para escutar ele ali, falam assim, sai daqui, ou falam de maneira grosseira com ele, e eu sei que ele já está numa situação ruim, já está numa situação tipo assim, mano, tudo são merdas, você está assim o básico ali, e a pessoa ainda xinga ele. Eu já vi muito isso acontecer assim, e às vezes dá até vontade de interferir, de falar, cara, tá doido, o que você está fazendo, entendeu? Sim. E isso machuca muito, me machuca muito, entendeu? Vira e mexe, a gente tá lá no esquina, né, onde a gente tem um empreendimento lá, o Narguizinho, né? O menino chegou vendendo um pano de prato pra gente. Foi isso há 2 semanas. Aí ele falou, eu quero comprar um computador pra mim. Pra jogar tais jogos que a gente também joga. Exatamente. Eu falei, pô, massa, quanto é que falta pra você comprar o computador? Ele, 250.
Aí a gente reuniu todo mundo lá, fizemos o Pix na hora pra ele, 250, vai comprar seu computador. Compramos todos Que massa. Beleza, fizemos o Pix pra ele. Aí, ontem, ele aparece lá e a gente tava lá de novo. Aí eu falei, Vitinho, esse não é o do computador? Ele falou, é. Aí, antes de eu falar com o Vitinho, ele falou assim, tio, compra um pano de prata aí de mim pra eu comprar meu computador. Eu falei, 2? Uai, então assim, o pai dele provavelmente pediu pra ele ir lá, falar com a gente. São técnicas, né? Eu acho que eles acabam desenvolvendo técnica para conseguir que as pessoas comprem o pano de prato. Não julgo, porque eu entendo que a recepção das pessoas é sempre assim, não. Se não tiver um motivo, se a pessoa não entender que tem um motivo ali do outro lado, ela não vai simplesmente comprar o pano de prato. Porque raramente você vai estar na rua e falar, preciso de um pano de prato, vou levar um pano de prato para casa. Não, você vai comprar o pano de... Eita, tá difícil falar o pano de prato, né? Você vai comprar o pano de prato, fala comprar o pano de... Comprar o pano de prato. Falou igual um italiano. Comprar o pano de prato. Então, assim, eu entendo também, só que eu queria que as pessoas tivessem esse olhar mais atento com quem chega ali pra conversar, pra vender, pra pedir, que seja, entendeu? Eu sinto muito falta disso aqui. Eu acho que as pessoas não se sentem confortáveis, às vezes, que você fala. Medo. Não, pode Fala, pode Quem falar. fala é você. Não, a prioridade é você. Ô, gente. Ele esquece ele. Não. Eu não faço parte. Tipo, é porque realmente as pessoas às vezes precisam falar alguma coisa que convença as outras pessoas. Às vezes é medo, às vezes é a necessidade extrema. Então, até quando a gente vê, sei lá, um pai escondido atrás do barco, coloca a criança para fazer isso, eu não vou falar que eu acho legal, não acho que a criança deveria estar ali, não deveria ser o lugar dela. Mas aí que entra a nossa história, o BSB. Mas e além disso? Isso. De onde veio essa história? Por que essa história começou? O buraco é sempre muito mais embaixo e a gente só está vendo o superficial. Então, é entender, por exemplo... essa criança do computador, o que está motivando ela a, enfim, falar disso e de novo falar? Porque eu tenho certeza que eu sei que você não pensa assim, mas tem gente que vai falar, nossa, essa criança deve estar fazendo o quê com esse dinheiro todo que consegue? Eu tenho certeza que não é para luxar. Você está pedindo, você está vendendo pano de prato de noite num bar, é porque está precisando. Com certeza. Assim como qualquer outra pessoa que está pedindo, está vendendo. Se não tivesse precisando, não estaria lá, né? Quem quer passar por essa humilhação? Exato. É muito humilhante muitas vezes, sabe? Sim. E aí um monte de gente fica falando, não, é porque é vagabundo, porque não quer trabalhar, porque não sei o quê. E aí? Aí as pessoas... quantas pessoas que você conhece que tem dinheiro... que tem um currículo bom e estão desempregadas. Pensa na pessoa analfabeta, numa pessoa que não tem estrutura nenhuma, não tem nem lugar direito para saneamento básico e se preparar para um trabalho. Né? Então, e tem assim, gente que tem muito, também não sabe dar valor. O grande rolê que eu acho que a gente está pegando num ponto assim, que muitas vezes as pessoas, por exemplo, aquele menino, se a gente parar, eu tenho certeza que ele curtiu muito parar para trocar ideia com a gente. E às vezes as pessoas acham que só se você der algo material, se você der um dinheiro, e as pessoas querem ali, mano, um abraço. Eles querem trocar uma ideia. Aquilo ali muitas vezes é muito mais valioso. Você que já fez algumas ações, você deve ter sentido isso. Você também, com certeza. Eu já passei por uma situação assim, onde eu ia dar o meu boné para uma criança, porque ele tinha falado comigo antes, e aí passou a ação, e aí depois no fim... Opa, tá caindo. E aí passou no final e falou assim, tio, eu não quero mais o boné não, eu só quero só um abraço. Eu fui chegando pra dar um boné pra ele. E aí mata o pai, né? Moleque, tá doido, sacou? Então, tipo assim, dá pra ver, beleza, que era uma criança e tudo mais, mas tem várias pessoas que realmente elas só querem trocar uma ideia, elas só querem se expressar, só querem jogar pra fora, só querem ter um ouvido, sacou? Eu quero que uma pessoa pare pra escutar elas mesmas, não querem roupa, não quer dinheiro, não quer comida.